Capítulo 31 – Bondade e Retribuição. Na verdade, sim. Muitas vezes. Mas eu sempre pensei que essas eram as tarefas normais para um curandeiro. No momento em que ele falou em voz alta, Lit lembrou-se de como era ignorante nos caminhos do novo mundo. Eles não são. Nana balançou a cabeça. Escute, diabinho, daqui a alguns anos você vai sair desta vila e enfrentar o mundo. Nem todo mundo é gentil como seus pais, e a maioria dos nobres não é como o Conde Lark. Para uma pessoa comum, a vida é difícil, na maioria das vezes injusta, e trabalho duro não significa nada sem sorte e oportunidade. Não digo isso porque quero assustá-lo, apenas porque não quero que você cometa os mesmos erros. Você precisa ser sábio, então deixe-me contar uma história. Era uma vez, uma maga caída da graça decidiu voltar para sua antiga vila, para se estabelecer e esquecer seus fracassos. No começo, as pessoas tinham medo dela, pensando que ela abusaria de seu poder e autoridade para resolver velhas brigas. Mas a maga estava cansado e amargo demais para vinganças mesquinhas, ela só queria paz. Então, quando ela se tornou uma curandeira, fazendo nada além de cuidar dos doentes e feridos por um preço justo, os moradores ficaram realmente felizes. E quando perceberam que, desde a chegada de bandidos, mercadores e nobres, tratavam a vila com muito mais respeito, ficaram em êxtase. Mas coisas ruins continuavam acontecendo de tempos em tempos, já que a maga não tinha interesse em bancar o herói. Então, as pessoas da vila lhe ofereceram um acordo. Eles pagariam uma certa quantia em troca de sua ajuda. Tudo estava perfeito, e todo mundo ficou feliz por um tempo. Então, os aldeões, os únicos que se beneficiaram de sua proteção, decidiram fazer uma pequena alteração no acordo inicial. Certamente, paz e sossego estavam fazendo maravilhas pelos negócios, e a presença do mago trouxe tantas pessoas das aldeias vizinhas para receber tratamento, mas essa soma a cada ano era um fardo para seus lucros. Nem mesmo o fato de um nobre mais importante do condado ter feito da vila o lugar permanente para o festival local da primavera foi suficiente para saciar sua ganância. Então, eles decidiram convencer os agricultores locais de que era do seu interesse ajudar os aldeões a cobrir a quantia que haviam concordado em pagar ao mago. Você pode perguntar como eles conseguiram fazer isso. Bem, digamos não apelar para a bondade de seus corações. Eles simplesmente ameaçaram os agricultores a mudar a taxa de câmbio de seus bens a ponto de tornar sua vida um pesadelo. E o que os agricultores poderiam fazer sobre isso? Nada. Eles precisavam do ferreiro para suas ferramentas, o comerciante para comprar e vender gado e colheitas. Você pode facilmente imaginar o resto. Sem os moradores, os agricultores foram isolados do resto do condado. Ao recusar, cada agricultor teria que viajar por dias, todos os anos, até para comprar um novo arado. Sem mencionar o quão difícil e perigoso seria mover o gado e as colheitas para o comerciante mais próximo, deixando a família e os campos sem vigilância. Lita sentiu uma expressão feroz no rosto. Deixe-me adivinhar. De acordo com o novo acordo, toda vez que os agricultores precisassem da ajuda do mago, pagariam uma parte da quantia acordada, assim como todo mundo. Quando Nana terminou sua história, ela pôde ler a raiva e o desgosto nos olhos de seu discípulo. Lá, ali, Lit. Eu não quis te deixar com raiva. O objetivo era mostrar o que as pessoas normais, mesmo as boas, fazem umas às outras diariamente. Somos bons amigos e tudo, mas isso é até que nossos bolsos ou família se envolvam, então as prioridades de uma pessoa vêm em primeiro lugar. A vida é difícil para todos, mas para os magos é ainda pior. As pessoas normais os veem como monstros, nobres como algo a se submeter ou explorar. Mas o pior sempre vem do seu próprio país. Mesmo na academia mágica, você encontrará fileiras ocultas, hierarquia e a competição será mais difícil do que você pode imaginar. A pressão que as famílias e os professores exercem sobre as crianças pobres rapidamente as transforma em feras ferozes. Eles são medidos, julgados e menosprezados por todos os erros que cometem. Status social, riqueza, talento, quanto mais eles têm, maiores são as expectativas para eles. Lita estava começando a ficar confuso.
Então, você quer que eu vá com eles? Não julgar apressadamente. Tentar fazer amigos em vez de inimigos. Ele estava zombando interiormente. Deuses proíbe isso. Muito pelo contrário. Nana gritou em desespero, batendo os braços como um pássaro histérico. Eu já te disse, você precisa se acostumar. Não caia no primeiro ato legal que alguém faça. Como você acha que eles vão tratar um caipira sujo e pobre do país? Como você acha que eles me trataram? No começo, você fará amizade facilmente com os alunos das classes mais baixas, mas assim que revelar algum talento, estará cercado por apenas dois tipos de pessoas. Aqueles que querem destruir você e aqueles que querem sugar você. Fique longe do primeiro, e cada vez mais longe do segundo, caso contrário, você acabará como eu. Ingenuamente acreditando ter muitos amigos importantes, até você cometer um único erro, e então eles se acumulam em você como todo mundo, deixando apenas terra arrasada ao seu redor. Quando ela terminou de falar, Nana parecia realmente cansada e amarga, olhando para o piso com olhos lacrimejantes. Ela parecia ter envelhecido cerca de 20 anos. Lee ponderou por um tempo suas palavras, antes de responder. Eu aprecio o pensamento e valorizarei suas palavras para sempre. Mas também espero que você entenda que sua história me irritou muito. Então, aqui está o meu plano para o futuro imediato. Quando Nana terminou de ouvir a ideia de Lee, ela riu com vontade, voltando ao seu antigo jeito irreverente. É disso que eu estou falando. Bom garoto. Estou finalmente começando a lhe dar um bom senso. Você tem minha permissão, mas só na minha ausência. Seria ruim para minha receita caso contrário. Se alguém reclamar ou tenta fazer algo engraçado, eu vou cobrir para você. Nos meses seguintes, Lee teve que provar repetidamente suas habilidades mágicas como curandeiro, antes que Nana lhe desse um livro de feitiços de nível 2 para aprender. Isso permitiu que ele expandisse suas habilidades oficiais e fosse reconhecido pelo povo de Lutia como um verdadeiro curador. Lee finalmente conseguiu aprovar seu plano. Nana nem sempre estava em seu escritório em casa. Às vezes, ela tinha assuntos pessoais a tratar, mas na maioria das vezes era porque tinha que fazer tratamento para pacientes que não podiam ser transferidos. Durante esses tempos, Lita estava no comando de tudo. Aqueles que podiam pagar esperariam que Nana voltasse. Lita ainda tinha 6 anos, afinal, ele não parecia confiável o suficiente para colocar a vida de alguém em suas mãos sem a supervisão de Nana. Mas as emergências não podiam ser planejadas, portanto sempre havia alguém desesperado o suficiente para pedir sua ajuda. Seu primeiro paciente de verdade acabou sendo Luca, o irmão mais novo de Rizel, ver capítulo 21. Ele era apenas uma criança pequena, então sua mãe, Lisa, tinha uma expressão aterrorizada quando ela o trouxe. Luca estava chorando desesperadamente, o braço esquerdo roxo e inchado, dobrado em um ângulo não natural. Lit nem tinha terminado de puxar a cortina para lhes dar um pouco de privacidade, que Lisa colocou Luca na cama e começou a implorar pela ajuda de Lit. É tudo culpa minha, eu sou tão estúpida. Eu estava segurando ele em meus braços, enquanto preparava o almoço, quando ele começou a se contorcer e caiu. Você pode ajudar meu bebê? Lit rapidamente assinou com os dedos em um vinir e raditou. Um pequeno fio de luz dançou ao redor do bebê antes de penetrar em seu peito. A luz se espalhou por todo o seu corpo, tornando-se mais fraca em torno de seu peito e braço esquerdo. Imediatamente depois, Lit falsificou um vinir e lacate. Guiada por sua força de vontade, a magia da luz embotou a dor primeiro, depois fez com que os fragmentos de osso se ligassem novamente à caixa torácica e ao braço. Lit usou sua técnica de respiração por revigoramento no bebê, usando a imagem fornecida para garantir que os ossos estivessem perfeitamente curados e alinhados antes de interromper o feitiço. Ele tinha um braço quebrado e costelas quebradas, mas agora é tão bom quanto novo. Luca ainda estava chorando, mas agora estava movendo os dois braços, a pele rosada e sem vestígios de hematomas. Lisa suspirou aliviada, agradecendo a Lee com uma profunda reverência antes de lhe entregar o dinheiro. Era a tarifa usual de Nana, 4 moedas de cobre.
O suficiente para uma família de 4 pessoas comer bem por um dia. Lit levou apenas 2, o que ela teria pago sem o imposto de proteção da vila. Vendo que ela estava confusa, Lit sussurrou: eu sei sobre o acordo com os moradores e não sou Nana. Não protejo ninguém. Além disso, nós, agricultores, precisamos nos unir, estou certo? Por favor, mantenha seus lábios fechados, caso contrário, na próxima vez eu serei forçado a pedir o preço total. Lisa estava chocada, com os olhos lacrimejantes. Ela não sabia o que dizer. Então posso pedir que você verifique minha perna também. Dói por um tempo e a dor não está melhorando com o tempo. Foi assim que o pequeno Luca conseguiu escapar. Perguntou Lit. Sim. Algumas semanas atrás, eu caí mal enquanto consertava um buraco no telhado. No começo, não doeu muito, e com o bebê não podíamos pagar uma visita para todas as pequenas coisas. Lit usou revigoramento novamente, usando o feitiço de detecção de lesões como cobertura. Puta merda, sua perna está muito rachada. É um milagre que ela ainda tenha conseguido andar sem mancar. Depois de curá-la, Lit ficou em conflito por pegar o resto do dinheiro. Ele podia ver Elina nela, todos os sacrifícios que sua família havia feito apenas para manter Tista viva sempre foram vívidos em sua memória. Lit não podia deixar de sentir empatia pelas lutas diárias que seus vizinhos enfrentavam todos os dias, percebendo-os como pessoas reais, como ele, em vez de descartá-los como lixo, como sempre fazia com aqueles que matou no passado. Felizmente, Lisa fez a escolha por ele, entregando o dinheiro e abrindo a cortina antes que ele pudesse dizer uma palavra. Que mulher orgulhosa, realmente merece meu respeito. Da próxima vez que ela vier, eu farei a cura enquanto verifico a ferida, para que ela não possa pagar. Aquelas 4 moedas de cobre foram as mais pesadas que a mão de Lit já havia segurado. A família de Lisa teria que pular 1 ou 2 refeições para cobrir essa despesa. A partir daquele dia, Lit faria o mesmo por todos os agricultores, sempre levando-os a silenciar. Logo sua reputação cresceu muito fora das fronteiras da vila. Dentro dessas mesmas fronteiras, porém, as coisas eram bem diferentes. Em outra ocasião, quando Nana foi chamada, outro tipo de paciente entrou. Era Renkin, comerciante e homem mais rico da vila, entrando enquanto carregava o filho em uma maca improvisada, com a ajuda de um de seus assistentes. Nana. Onde nos 9 infernos está aquela curadora miserável quando você realmente precisa dela? Ela está ausente no momento. Lit avançou, abrindo caminho para a maca. O garoto tinha cerca de 15 anos, seus cabelos pretos se destacavam no rosto pálido. Ele estava sangrando na perna, apesar do ferimento estar bem fechado. Onde ela está? Renkin gritou. Os homens que consertaram a ponte Colin sofreram um acidente. Ela estará de volta na tarde, na melhor das hipóteses. Seu idiota, você não pode ver que meu filho está morrendo. Eu não tenho tanto tempo. Lit bufou irritado. Se você tem que gritar e ser grosseiro, essa é a porta. Se você quer que eu cuide dele. Lit estendeu a mão direita, enquanto apontava com a esquerda para uma placa na parede que dizia: pagamento adiantado. Nenhum reembolso. Pagando você. O que você tem? 4? Quase 6h30. Novamente, se você não pagar, abra espaço para clientes reais. Se você quiser milagres, sinta-se à vontade para orar. Mas faça do lado de fora. O tom de Lit estava frio como uma pedra. Está bem, está bem. Renkin desistiu. Aqui está para você as malditas 4 moedas de cobre. 8. Lit deteve antes que ele pudesse tirar o dinheiro da bolsa. Isso é claramente uma ferida profunda, exigindo 2 feitiços de nível 2, se não um nível 3. De qualquer forma, o preço é definido em 8 moedas de cobre. Lit apontou para outro sinal, indicando os preços. Check-up, 1 moeda de cobre. Feitiços de nível 1, mais 1 MC, moeda de cobre. Feitiços de nível 2, mais 3 MC. Feitiços de nível 3, mais 7 MC. Mas esses são os preços de Nana. Você não é Nana. Realmente? Lit imitou o tom sarcástico de seu mestre. O que me denunciou? A idade? A altura? O gênero?
Você é realmente perspicaz, digno de um comerciante. Rankin estava engasgado com a própria raiva. Que pirralho arrogante! Eu quis dizer que você não deveria pedir muito. Seu mestre não contou sobre o nosso acordo. Lita apenas apontou para o final do segundo sinal, onde sem descontos, nunca estava escrito em grandes palavras vermelhas brilhantes. Você não tem coração. Como você pôde pedir tanto? Você é tão jovem e inexperiente, afinal. Em todos os seus anos como comerciante, Rankin estava orgulhoso de nunca ter pago demais qualquer produto. Ele estava determinado a obter um desconto a todo custo. Eu poderia argumentar que acho que você nunca deu um desconto a alguém apenas por apontar sua idade ou simpatia. Além disso, qual de nós está negociando a vida de seu filho? Duvido que toda a magia de cura do mundo lhe faria bem uma vez que ele sangre até a morte. Finalmente, lembrando-se de seu amado Gart, Rankin finalmente pagou a taxa, deixando-lhe fazer seu trabalho. O que aconteceu? Lee perguntou depois de usar vinir erradito juntamente com revigoramento, sentindo uma ferida profunda que perdeu a artéria femoral por 1 centímetro. Este cabeça dura e seu melhor amigo idiota tiveram a brilhante ideia de praticar sua arte da espada com espadas reais. Foi o que aconteceu. Ele perdeu muito sangue, Lee disse depois de curar completamente a perna. Mantenha-o em repouso e faça-o comer carne rara mais tarde. Naquele dia, quando Rankin voltou para reclamar com Nana sobre seu discípulo, ela riu muito no rosto dele por 1 minuto inteiro, antes de fechar a porta na cara dele. Capítulo 32, Méritos. Mais 2 anos se passaram. Lee tinha agora 8 anos. Durante esse tempo, ele dominou todos os feitiços contidos nos livros de Nana, o que elevou sua habilidade oficial às mais comuns de nível 3. Os livros sobre níveis superiores eram extremamente caros e Nana não tinha interesse em adquiri-los. Ela tinha seu próprio grimório, afinal. Os livros que ela comprou ao longo dos anos eram principalmente para a exibição, para mostrar a seus clientes o que eles podiam comprar. Mas enquanto sua habilidade em magia falsa estagnou, Lee usou esses anos para aprofundar sua compreensão da verdadeira magia. Sua compreensão de sua profundidade e fundamentos melhorou bastante. Ao praticar a magia verdadeira todos os dias como curandeiro, ele adquirirá um controle tão fino da magia da luz e das trevas que finalmente adquiriu a habilidade necessária para se livrar permanentemente da condição congênita detista. O problema era que, apesar de todos os seus esforços, seu núcleo de mana não era forte o suficiente para realizar o tratamento que Lee havia planejado. Durante esses anos, ele usara a assimilação sempre que podia, fazendo seu núcleo de mana passar por vários ciclos de expansão e compressão, passando de verde profundo para verde brilhante. Mas ainda estava verde. As impurezas de Lee ainda não haviam atingido o núcleo da mana, e até que isso acontecesse, tanto a mana quanto o corpo não passariam por mudanças qualitativas. Ele havia atingido um gargalo e não tinha ideia de como superá-lo. Solos também havia mudado bastante. Ela não estava mais limitada à sua forma de seixo, mas podia realmente se transformar em qualquer forma, mantendo a mesma massa geral. Isso permitiu que Solos assumisse a forma de um anel de pedra lisa, que Lee usava no dedo médio direito. Quando ela perguntou a ele por que um anel no dedo médio, Lee respondeu com um poema curto e estranho relacionado a um anel verde de poder. Era algo relacionado à sua infância, do qual ele realmente gostava. Junto com um pouco de seu poder, Solos também recuperou uma nova função, algo que Lee chamou de Soluspedia. Era outra dimensão de bolso, mas especificamente criada para livros e qualquer meio de armazenar conhecimento. Todos os livros que Lee guardava na Soluspedia, ele podia consultar apenas com um pensamento. Por exemplo, ao armazenar o Grimório, ele não precisava mais memorizar as palavras mágicas e os sinais das mãos dos feitiços falsos que havia aprendido. Lee ainda precisava praticar os sinais e a pronúncia das mãos, mas só precisava pensar no que precisava para lembrar de tudo, até os mínimos detalhes. O mesmo se aplica a mapas, ervas e bestiários. Lee havia dado quase tudo o que ganhara como curandeiro à sua família, permitindo que eles tivessem uma vida muito mais fácil e acumulassem um dote decente para renaitista.
O que quer que ele guardasse, ele usaria para comprar os compêndios mais detalhados que pudesse encontrar sobre os tópicos mais úteis, como direito, etiqueta na corte e até um vocabulário. Enquanto eles estivessem na Soluspedia, Lito os conhecia por dentro e por fora. O que o fez se gabar interiormente foi o fato de ele poder comprar até itens que estavam quase desmoronando ou com defeito, resultando em alta perecibilidade. Isso não foi um problema para ele. Assim como na dimensão do bolso, eles seriam congelados no tempo e, portanto, potencialmente durariam para sempre. Após o fim do inverno de 8, Lit recebeu uma ligação do Conde Lark no amuleto de comunicação de Nana. O evento o pegou de surpresa, o Conde nunca o havia contatado antes. Tendo tido muitas videochamadas e entrevistas de emprego no Discordscope na Terra, ele estava familiarizado com esse tipo de reunião. Lit se curvou profundamente como uma saudação, enquanto segurava seu punho. Caro Lit, você é sempre tão educado. Não há necessidade de todas as formalidades, você está entre amigos agora. O Conde Lark tinha um comportamento amigável, fazendo parecer mais um tio chamando seu sobrinho do que um lorde. Conde Lark, a que devo o prazer dessa ligação? Lit olhou para Nana, de pé ao lado dele, em busca de aprovação. Ela assentiu enquanto olhava o holograma mágico do Conde. Você acumulou alguns méritos, eu queria saber se você planeja usar alguns deles. Méritos eram algo que qualquer um que contribuísse para o bem-estar do reino receberia e poderia ser trocado por privilégios ou mercadorias. Um condenado poderia ter sua sentença reduzida, servindo nas forças armadas e ganhando méritos. Um fazendeiro poderia obter mais terra de graça. Um estudioso poderia obter uma recomendação para um emprego no governo. Méritos? Lit ficou surpreso. Eu não fiz nada para ganhar essas coisas. Muito pelo contrário, querido Lit. Todo ano recebo centenas de cartas de elogios dos agricultores e de suas famílias, sobre o excelente trabalho que você está realizando como curandeiro. Desde que Lit começou a dar tratamentos pela metade do preço aos agricultores, eles esperavam que Nana deixasse a vila antes de procurar assistência médica. Nana sabia disso e não se importou. Eles ainda precisavam dela para as emergências, e a casa paga taxas extras, cobrindo qualquer lucro que ela possa ter perdido. Uma carta conta para ganhar méritos? Lit perguntou, ainda confuso. Uma carta, não. Mas dezenas, centenas de cartas são sobre a mesma pessoa por um período prolongado? É claro que sim. Você tem algo em mente que o reino possa ajudá-lo? Lit ponderou por um tempo, enquanto acessava o livro de leis em Soluspedia. Mais terras eram suicidas, a família dele já estava esticada e eles não podem pagar ajuda contratada. O reino não trocaria méritos por dinheiro, mas Lit ainda poderia obter a próxima melhor coisa. Tenho o suficiente para que minha família seja exonerada de impostos este ano. O Conde Lark deixou cair o monóculo do choque, a boca entreaberta. Impostos? Sua família ainda paga impostos? Sim, somos cidadãos cumpridores da lei. Seu senhorio. Lit estava quase tão confuso quanto o conde, mas com uma cara de pôquer melhor. Vou esfolar meu contador vivo. O conde pulou da cadeira, o rosto vermelho de raiva. Eu disse a esse idiota incompetente por exonerar sua família desde o dia em que Ladner a levou para baixo de suas asas. Juro pelos deuses, despedirei aquele homem com referências tão ruins que ele nunca encontrará outro empregador. Lit tentou acalmar o conde. Talvez seja o melhor. Eu preferiria ser exonerado por causa dos meus méritos, do que por ser um mágico em treinamento. O conde sentou-se novamente, uma expressão perplexa no rosto. Por quê? O resultado é o mesmo, e você manteria seus méritos para necessidades futuras. Pode parecer apenas uma questão de semântica, mas não é. Lit explicou. Se minha família for exonerada, mais cedo ou mais tarde ela será publicada, e o que acontecerá em seguida dependerá do motivo pelo qual conseguimos. Se for por causa do meu status, aos olhos da comunidade, seria um privilégio injusto. Isso poderia gerar inveja e ressentimentos e, em uma comunidade tão estreita, poderia ser tóxico. A ajuda e o apoio dos vizinhos são de suma importância para uma fazenda, e não ficarei lá para sempre.
Se fôssemos exonerados por causa dos meus méritos, seria algo que a comunidade me concedeu, como um sinal de gratidão por minhas boas ações. Ser capaz de alguma forma retribuir seu benfeitor, faria com que se sentissem felizes e os impedisse de abrigar sentimentos negativos. Durante todas as explicações, Lita estava interiormente chorando de alegria, parabenizando-se por ter adquirido o vocabulário. Posso finalmente falar como costumava usar na Terra. A incapacidade de me expressar corretamente sempre foi um fardo. Ele pensou. A magia é realmente a forma suprema de arte. O Conde Lark assentiu em concordância. Apenas o mágico pode ser tão sábio, apesar de ser tão jovem. Estou sinceramente impressionado. Um filhote de dragão ainda é um dragão. Afinal, Nana entrou na conversa. O garoto não é apenas sábio além da idade, mas também é abençoado pela luz. Ele é talentoso o suficiente para já ter inventado seus próprios feitiços de luz. A habilidade de Elite como curandeiro está quase no mesmo nível que eu tinha na idade dele, e ele até criou um feitiço cosmético para sua irmã. Ela tem a pele mais linda que já vi em toda a minha vida. Isso é apenas entre nós, é claro. Lita estava sorrindo e assentindo, mas na verdade estava morrendo de medo. Nana parecia ter visto através de alguns de seus enganos. Maravilhoso! Simplesmente maravilhoso! O conde pulou da cadeira de alegria, perdendo mais uma vez o monóculo. Obrigado por sua confiança, Lit. Vou manter seu segredo comigo a todo custo. Depois que a ligação terminou, Lit olhou para Nana, incapaz de expressar suas perguntas em voz alta. Ela riu zombeteiramente, como sempre. Não fique tão chocado, eu também sou um mago. Afinal, quando alguns de seus pacientes voltaram para uma segunda opinião, depois de me descreverem seus ferimentos, eu era obrigado a descobrir a verdade. Algumas dessas feridas deveriam estar além de sua habilidade. Quanto à sua mãe e irmã, você acabou de exagerar, diabinho. O que quer que você tenha feito, as tornou lindas demais. Recomendo por fazê-lo devagar e com tempo, mas quem sabe alguma coisa sobre magia suspeita de algo. Quanto ao conde, ele também notaria, uma vez que Rena primeiro e Tista depois participassem do concurso de donzelas da primavera. Ou você acha que ele tem bolotas em vez de olhos? É melhor jogar dessa maneira. Lark é um homem honesto, o melhor nobre que já conheci. Se ele acha que tem sua confiança, fará o possível para defendê-la. Você ainda é o seu precioso projeto de estimação, afinal. Duvido que ele arrisque perder tudo o que investiu até agora por uma questão tão trivial. Lit não podia fazer nada além de concordar. Mestre, você não confia em ninguém, não é? Nana bufou. Eu mal confio em mim. Além disso, sou o único que sempre lutou pelos meus melhores interesses. Lit curvou-se profundamente, com o punho em concha. Mestre, seu discípulo agradece sua orientação e ajuda. Vou levar suas palavras a sério nos dias seguintes. Lit não conseguiu parar de se culpar por cometer erros tão estúpidos. Droga! Sempre tão cheio de mim. Preciso parar de pensar que sou sempre a mais inteligente da sala. Não posso continuar estragando os pequenos detalhes. A longo prazo, pode ser fatal. Ter tal mestre amargo e cínico é uma bênção disfarçada. Somos basicamente duas ervilhas em uma vagem. Ela ainda não suspeita de nada, e eu tenho que continuar assim. Tê-la ao meu lado pode me ajudar a crescer como mago e me proteger de minha própria estupidez ao mesmo tempo. Além disso, a família de Lit foi exonerada das taxas anuais graças aos seus méritos, e como ele previu, isso causou apenas alegria e felicidade nos vizinhos. Afinal, tinha acontecido com eles. Era um dia lento no escritório da casa de Nana, quando dois caçadores entraram, trazendo sobre os ombros mais dois caçadores, cobertos de sangue. Um animal mágico. O caçador à frente gritou. Uma fera mágica está furiosa pela floresta de Traven. Por favor, você tem que salvar meus homens. Aquele monstro quase os destruiu. Continua no próximo vídeo.